Opa! Aqui é o Igor. Sejam muito bem-vindos. Nesse canal, eu ensino personal trainer a ser reconhecido no tratamento das dores e prevenção de dores e lesões. Sejam muito bem-vindos para mais uma live da série Personal da Dor. Hoje a gente vai falar como o personal pode ser reconhecido no tratamento das dores dentro da academia, Como é que um personal pode começar a conquistar seu reconhecimento, a gerar resultados, a ser um personal de fato acima da média dentro da academia, trabalhando com dores e lesões. Gente, um grande questionamento que sempre me fazem é se o personal é habilitado para reabilitar, para tratar com dores. E não só isso, eu recebo muitas críticas aqui no meu Instagram, nas minhas redes sociais, dizendo que você promete que vai ser um personal da dor, você trabalha com dor, e isso não é a área do personal. O profissional da educação física não pode trabalhar com isso. E eu vou dizer que sim, nós podemos trabalhar com dores e reabilitação. Nós somos aptos para reabilitar. Isso quem diz não sou eu, Quem diz é o nosso conselho, o CONFEF, Conselho de Educação Física. Eles nos habilitam a trabalhar com reabilitação, a trabalhar com dores. E também não faz sentido nenhum um profissional de educação física não trabalhar com dores. Por quê? Porque quando alguém está na academia, alguém está precisando de um fortalecimento, precisando de quem é indicado? Um profissional de educação física. Então, sim, nós somos aptos a trabalhar com dor e com lesões. Existia por muito tempo um grande preconceito, desse trabalho dos profissionais de educação física não trabalharem com dor, mas não por causa de habilitação, mas sim porque se criou uma ideia, um contexto que o profissional de educação física deveria só trabalhar com hipertrofia, emagrecimento, e essa não é a nossa realidade, Então, o pessoal tá mandando aqui boa tarde Marcos, boa tarde Gel, boa tarde todo mundo. Gente, e aí, já que a gente entrou nesse contexto, que sim, o profissional da educação física ele é apto para reabilitar, existe um grande problema. Essa é a área talvez mais escassa da educação física quando a gente vai falar de dores e lesões. Trabalho com alunos com dores, trabalho com alunos com prevenção de lesões. Essa é uma das áreas mais escassas do mercado. Existem pouquíssimos profissionais que são habilitados para isso. Existem, claro, aqueles que eu consigo ajudar, que se habilitam a ajudar, mas não são habilitados para aquilo. Eles não conseguem gerar resultado, não são profissionais experts, não são profissionais especialistas no trabalho com dores e lesões, como hoje eu sou e tenho vários outros profissionais treinados para isso. E, por isso, acaba que é uma área muito escassa, O trabalho do personal com dor é uma área muito escassa dentro da academia de musculação. E também existe uma demanda, e além disso existe uma demanda gigantesca. Gente, os médicos, eu tenho um aluno de personal que ele é médico, ele é ortopedista. Tem vários outros físicos que trabalham também com dor, com lesões, com reabilitação. E eles sentem uma dificuldade imensa de fazer um trabalho de transição, de indicar alguém para fazer o trabalho posterior do dele. Alguém chegou com uma condromalácia patelar para um médico, para um ortopedista, e ele não sabe para quem indicar. Ele acaba indicando alguém do Pilates, alguém da Hidro, porque são pessoas que têm um pouco mais de controle, que são aulas menores, ele sabe que vão ajudar mais as pessoas com dores. Onde, na verdade, essas pessoas precisam de movimento, colocar movimento funcional dentro delas. Uma pessoa que tem condromalácia, a gente precisa identificar as fraquezas, as disfunções dela, e a partir disso entrar com um trabalho mais específico. Só que tem um problema: os profissionais não são aptos para isso. Acham que quando o aluno chega com condromalácia patelar, é simplesmente colocar ele numa cadeira extensora,
fortalecer o reto femoral e ele vai estar apto para treinar. Ele vai estar apto para vai estar sendo curado. Então, muitos profissionais não são capacitados o suficiente para isso. E acaba que médicos e fisioterapeutas que recebem pacientes todo dia dão alta a alguém, eles não têm para quem indicar. Eles não conseguem fazer esse trabalho de transição. E isso, pelo menos para mim, foi muito bom, porque hoje eu tenho um mercado, eu tenho vários físios, vários médicos que me indicam para fazer esse trabalho de transição. Então hoje eu não consigo mais dar conta, eu tenho criado uma equipe para mim, onde eu indico outros profissionais que já trabalham, que fazem o mesmo método que eu, para poder dar conta de tanta gente que chega. Então é praticamente, né, a gente chama de como se você estivesse nadando no oceano azul. Você fica trabalhando sozinho, você não tem concorrente, diferente de quem trabalha com emagrecimento, hipertrofia. Você olha para um lado, tem alguém especialista em emagrecimento, você olha para o outro, tem alguém que promete um glúteo perfeito, e nada contra isso. Mas é um mercado muito inflado, enquanto no mercado da dor, da reabilitação, da prevenção, pouca gente trabalha com isso. Poucos profissionais são habilitados para isso. E quando eu digo habilitados, não é simplesmente só dizer, eu trabalho com dor, eu conheço um pouco de dor. Não, é de fato você trazer resultado, você saber identificar disfunções e de fato você identificar qual é o tecido que está em disfunção, se é um problema muscular, se é um problema articular e gerar resultado para aquela pessoa. Não é colocar ela para treinar como todos os outros treinam. É engraçado que, por exemplo, eu tenho minha última aluna agora de personal que eu recebi, ela é uma médica e ela tinha muita dor, né? Ela tinha muita dor de coluna e dor no pé. Nos plantões, ela passava 12, às vezes 24 horas de plantão e ela não conseguia dar um plantão de forma segura, eficiente. Assim, ela sempre sentia dor, né? Ela sempre estava reclamando e ela começou um trabalho como personal trainer. E ela entrou junto com o marido, então ela fazia uma dupla com o marido. O marido queria hipertrofia e ela queria melhorar a dor dela. Ok, até aí tudo bem. Foram no mesmo horário para o personal e eles faziam o mesmo treinamento. Ou seja, chega duas pessoas com objetivos totalmente diferentes, com necessidades totalmente diferentes e elas fazem o mesmo treinamento. Isso não é possível, gente. Não é possível que a gente, como um personal trainer, achar que vai reabilitar alguém, que vai tratar a dor de alguém, simplesmente treinando, colocando ela para fazer supino, cadeira extensora, cadeira flexora. Reabilitar não é isso. Não é simplesmente prescrever um treinamento. E, dito e feito, ela passou um ano insistindo, um ano indo para o médico, foi para fisioterapia, osteopatia, até que a médica dela disse, você já considera, a gente não está vendo evolução, não tá, eu já fiz de tudo que você precisava, eu já fiz até onde era o meu limite. Você já fez osteopatia, já te indiquei para vários físios que geram muitos resultados bons, mas talvez seja a hora de trocar de personal trainer. Será alguém especialista em dor, alguém que possa te ajudar, né? E a médica me indicou. E, gente, ela tá comigo há 15 dias. Ontem foi a aula dela. Sabe o que ela disse a mim? Igor, eu já estou melhor. Eu já não estou sentindo dor. E eu dei esse foi um dos últimos plantões que eu estou sem dor. Gente, ela estava com um personal de 1 ano e não estava conseguindo gerar resultado. Simplesmente treinando. Eu fui lá, fiz uma avaliação com ela, identifiquei disfunções, comecei a colocar, a corrigir as disfunções dela. Por exemplo, ela tinha muita dor lombar, né? E essa dor lombar estava sendo causada por um excesso, porque simplesmente ela não tinha extensão do quadril. O glúteo dela não ativava e ela fazia todo o movimento na coluna. O que isso quer dizer? Toda vez que ela caminhava, esse movimento, a perna quando está em apoio, que faz a extensão, né, que dá um passo à frente, isso é uma extensão do quadril. Isso estava todo na lombar dela. Estava todo movimento acontecendo na lombar. Ou seja, às 12 horas de plantão, ela subindo e descendo, indo se deslocando e o paciente estava tudo sobrecarregando a lombar. E ela, o que acontecia? No final do plantão, ela sentia muita dor.
Então, se você não souber identificar isso, achar que é simplesmente treinar, vou fortalecer glúteo, botar glúteo mini band para fazer com agachamento, você não vai ter resultado. Você não vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, se você quer ser um personal reconhecido por gerar resultado, se quer ser um personal reconhecido por tratar as dores das pessoas, por prevenir dores, você precisa gerar um resultado extraordinário. Um bom resultado. Um resultado maravilhoso, onde uma pessoa que com 15 dias de treinamento com você já diz que está melhor, que já está sem dor. Não é para ela ficar esperando, vamos ver você prometendo lá, 6 meses, talvez 6 meses, e ficar lá naquela esperança. Ela vai desistir de você se você não gerar resultado para ela. Gente, ela não conseguia pegar o filho no colo. Como é que uma pessoa dessa vai esperar 1 ano para isso? Uma pessoa que já dá 3, 4 plantões vai esperar 1 ano para ter resultado. Então, se você quer ser de fato reconhecido, você precisa gerar resultado. E aí, como eu falei, hoje é um mercado, gente, totalmente sem concorrência. Falta hora para mim para trabalhar, tá faltando horário para eu trabalhar, para eu atender as pessoas, e tá faltando gente para eu indicar, gente que faça um trabalho coerente. As pessoas chegam para mim e perguntam: Igor, eu quero trabalhar, fazer um programa com você e tal, um físio lhe indicou, um médico lhe indicou, e eu só, infelizmente eu não tenho mais horário. Mas você tem alguém para indicar? E aí? Não, eu não tenho. Porque hoje é um mercado muito escasso. Tenho sim 2, 3 pessoas lá que são meus braços direitos, mas dependendo da região, a pessoa não consegue atender, né? Zona Norte, Zona Sul, enfim. E pior ainda quando chega de outro estado, que eu não conheço alguns profissionais em outros estados, e eu não consigo indicar essas pessoas. Então, gente, é como se você estivesse de fato nadando no oceano, sozinho, sem ninguém para concorrer com você. Sempre que alguém procurar pensar dessa demanda, é você que vai ser lembrado. E aí, quando a gente não tem concorrência, tem vários benefícios. Você é o primeiro, sempre a ser lembrado. Você não tem disputa de preço, como no mercado da hipertrofia, do emagrecimento. As pessoas ficam, eu quero emagrecer. Aí vai pesquisar lá personal. Já chegam algumas pessoas para mim, né? Como um personal, não como um personal da dor, né? E, eu quero... eu tô precisando emagrecer e tal, e essa pessoa eu já sei que ela não vai ficar comigo. Quando uma pessoa chega pra mim, mandando uma mensagem dizendo, eu quero fazer um programa de emagrecimento, me diz teus horários, aí eu geralmente sigo um scriptzinho, né, onde eu mando os resultados, faço algumas perguntas, eu tenho todo um passo a passo que eu sigo lá pra fechar a minha venda, né, fechar a venda do personal lá. E aí, quando a pessoa chega falando que quer emagrecimento, eu já mando o valor. E dificilmente elas respondem. Por quê? Porque as pessoas que estão trabalhando no mercado de hipertrofia e emagrecimento, eles têm um teto ali. E aí eles não podem cobrar muito além daquele teto, daquela média, porque senão ele fica para trás, por causa da concorrência. E eu, muitas vezes, cobro o dobro, eu cobro o dobro de muitos desses profissionais. Eu cobro, às vezes, mais que o dobro desses profissionais. Então a pessoa, quando vai pesquisar no mercado, por que eu vou pagar o dobro para esse cara aqui? Né? Porque eu simplesmente só joguei o valor. Agora, quando alguém chega para mim com dor, né, que eu sei que ele vai ficar comigo, que eu sei, eu tenho todo o script, eu mando todos os resultados que eu já tive, eu tenho todo né, e até no último ele chegar no preço e ele viu aquele preço para ele não se tornou mais caro, porque eu já atribuí muito valor ao meu trabalho. Ele sabe o valor que eu tenho, isso faz muita diferença. Tem um exemplo bem legal da minha esposa. A minha esposa é osteopata e ela trabalhava com adultos em geral. E ela teve a oportunidade de fazer uma parceria, de entrar numa empresa onde atendia bebês, né? Então, com vários pediatras, enfim, a empresa só recebia bebês e crianças. E ela começou a trabalhar com osteopatia lá. E simplesmente por ela estar lá, né, começou as indicações de bebês, e ela começou a receber muitos bebês, ela fez curso de especialização, e aí ela começou só a atender bebê, e a agenda dela começou a se tornar especialista nisso, e ela dizendo, agora eu vou nichar, vou começar a produzir conteúdo, o meu Instagram vai ser voltado todo para bebê. Isso demorou um processo, porque a gente tinha muito medo, meu Deus, eu vou ficar bebê, será que tem demanda de mercado, será que... Só que o que a gente não imaginava era que ela
tem pouquíssimos concorrentes. Poucas pessoas fazem osteopatia, trabalham a simetria craniana com bebês. Então ela não tinha concorrência. Ela não tinha com quem as pessoas não iam barganhar preço ou buscar preço, porque ela já estava sendo diretamente indicada e, além disso, ela era a única que estava fazendo isso na região dela. Então ela começou a se tornar uma especialista, começou a se tornar a referência naquilo. E se você quer ser um personal reconhecido, um personal referência, a área da dor é muito mais fácil. Mas não é simplesmente, vou trabalhar com dor e vou ser reconhecido, não. Você precisa gerar resultado. Porque em qualquer área que você quer trabalhar, se você quer ser reconhecido, se você quer crescer na sua carreira, se você quer ganhar acima da média, né? Se você quer ter uma vida tranquila, né? Um salário bom, né? Mensalmente, se você quer viajar, realizar seus sonhos, você precisa gerar resultado. Você não vai ser reconhecido simplesmente do nada sem ter nenhum resultado. Você pode até conseguir, né, com conteúdo, com Instagram, que hoje fica tudo muito fácil, mas sustentar isso não vai ser possível. Então você precisa gerar resultado. E como eu falei, não é o resultado de um personal que recebe um aluno e depois de um ano ele está indo embora desistindo porque ainda não teve resultado e ele estava lá dizendo, não, porque sua lombar... Não, é um resultado que você entrega onde o aluno não espera. Onde você dá um mês para entregar e ele tem resultado em 15 dias. Isso é sim um resultado extraordinário. Isso é um resultado que os alunos vão começar a te recomendar, a te indicar para outros, gente. É isso que vai fazer a diferença. E aí, como eu falei no início, né? Agora a gente começa a criar uma área que, de fato, tem profissionais para trabalhar, profissionais para receber as pessoas que têm dor. Eu tenho... eu tenho um aluno ortopedista que ele treina comigo. Sigo, eu tenho muita dificuldade de indicar os meus pacientes. Eu não sei para onde indicar eles. Por isso que eu só indico, faço pilates, faço hidroginástica. Mas eu sei que ele precisa mais de academia. Eu sei que ele precisava de uma atividade funcional, de uma musculação. Seria muito mais eficiente para ele. Mas os profissionais não sabem fazer isso. Eles fazem mais do mesmo. Quando ele entrar na academia, ele vai fazer mais do mesmo. Tem um profissional habilitado para fazer isso. E é engraçado que eu tenho um aluno que ele entrou no método, né? E ele começou a fazer, e em 15 dias ele aprendeu algumas técnicas. E 15 dias depois que ele entrou, ele mandou uma mensagem para mim. Professor, que é o Cláudio, eu estou encantado com tudo isso. E eu já tive 3 resultados. 3 pessoas diferentes, com dores diferentes, eu já comecei a gerar resultado dentro da academia. E aí as pessoas começaram a me procurar. Se alguém chegava com dor, já apontava para mim, já me indicava. A mesma coisa aconteceu com o João, que é um outro aluno. Ele disse, Igor, tá todo mundo agora me procurando, apareceu alguém com dor, manda para João. Aí ele tirou algumas dúvidas comigo, por exemplo, fibromialgia. Eu recebi alguém com fibromialgia, ela disse que toda vez ia para academia, sentia muita dor. E eu fiz algumas coisas lá com ela, já começou a melhorar, já começou a evoluir. Isso, sim. Bom, voltando aqui no Instagram, pessoal... Boa. Pessoal do Instagram, tô voltando aqui. A live caiu. Tá, o Marcos perguntou um pouco sobre a minha formação. Como eu falei, eu fiz uma cirurgia de LCA, né? E dentro desse contexto eu comecei a me interessar pela reabilitação. E o meu primeiro aluno que eu tive com dor, já depois de formado, eu não conseguia resolver a dor no ombro dele, né? Eu já estava tentando de tudo, resolver e nada. E foi aí que eu percebi que eu estava só olhando para o ombro. Eu ficava atacando o ombro, tentando fazer exercício de ombro. E eu precisava buscar a origem daquela disfunção, de onde estava vindo aquele problema, porque o ombro estava só sendo a sobrecarga. E aí eu fui buscar cursos fora do Brasil, onde eu consegui identificar a origem das disfunções, e foi aí que eu entrei de fato no mercado da reabilitação, começando a gerar resultados diferentes para os meus alunos. E hoje a minha perspectiva de trabalho é essa. Eu ensino os personagens os profissionais a identificarem a origem da disfunção e não ficar só tratando o sintoma,
né? Só buscando o sintoma. Então, esse é um pouco do método, né, do meu trabalho. É isso, a gente entender isso é uma disfunção muscular, uma disfunção articular, uma própria disfunção visceral. Inclusive, ontem eu tinha um grupo, né, com o pessoal, e uma das alunas mandou um relato de um aluno dela. Vê que engraçado. O aluno dela, ele tinha uma dor no joelho, e essa dor no joelho não aparecia quando ele estava na academia, né? Ele ia avaliar ela lá e essa dor não aparecia. Ele não sentia dor durante o movimento, para caminhar, para nada. Essa dor só aparecia quando ele estava dormindo. Ele acordava com muita dor no joelho, uma dor anterior muito difusa, ele não conseguia mostrar ela onde era essa dor. E isso provavelmente para qualquer outro profissional seria a gente ia ficar louco. O que é que eu vou fazer? O cara só sente dor de madrugada, tudo que eu fizer aqui eu não vou saber se eu estou machucando ou não. E aí, a gente no grupo discutindo pelos sintomas que ele apresentou, pelos sintomas daquela dor, ele tinha uma disfunção visceral. E aí é bem estranho a gente entender isso, né? Mas o que é que aconteceu? Ele tinha uma tensão visceral ali. Essa tensão visceral fazia com que ele tivesse compressão nos nervos, né? Compressão no plexo lombar, né? Que toda a inervação vão sair lá das raízes das vértebras lombares, tá? E vão inervar o joelho. E aí, se eu tenho alguma tensão excessiva lá, comprimindo algum desses nervos, o que é que ele vai gerar? Uma dor no joelho. Porque é a região que está sendo inervada. Então, eu tenho um nervo lá, eu tenho um caminho, eu comprimo aqui, ele vai sentir aqui no joelho. E aí, não adiantava fazer fortalecimento, fazer cadeira extensora, fazer cadeira flexora, agachamento, o mini band, com mini band, sem mini band, não adiantava ela procurar buscar exercícios. Ele precisava de uma liberação visceral, ele precisava de quebrar aquela disfunção visceral para o joelho voltar a funcionar, né? Para ele voltar a funcionar bem. Então é isso, é você parar de ficar enxugando gelo ou fazer o mesmo que todo mundo faz e, de fato, aplicar um tratamento coerente, buscar a origem da disfunção. E muitos profissionais ficam na ignorância, né? E quando eu falo ignorância, não é assim, no sentido de são profissionais ruins, profissionais mal capacitados. Quando eu falo de ignorância é porque ele não conhece um método eficiente para trabalhar. Ele não sabe que a origem daquela disfunção pode ser uma origem visceral, pode ser um próprio disco comprimindo um nervo. Ele vai ficar tratando o joelho, fortalecendo aquele joelho e não vai gerar resultado para o aluno dele. Ele pode até procurar, ele pode até fazer curso, ele pode buscar, e eu já fiz isso, né? Meu aluno tinha dor no ombro, eu comecei a procurar exercícios para o ombro dele, eu comecei a fazer cursos de reabilitação de ombro, mas ninguém me falava que uma víscera, por exemplo, podia gerar uma dor no ombro. Ninguém me falava que ele poderia ter uma desordem, por exemplo, uma diferença de uma dor articular para uma dor muscular, e qual era o tratamento para ambas. Ninguém me falava isso, era só exercícios, então eu tinha uma biblioteca de exercícios. Eu apliquei tudo o que é de exercício para ele, mobilidade, fortalecimento, e ele não melhorou. Por quê? Porque nem tudo é sobre mobilidade, sobre fortalecimento. E aí quando a gente fica na ignorância, achando que tudo é sobre isso, a gente não vai achar a real causa do problema, a gente não vai gerar resultado para os nossos alunos. E quando você identifica esses tecidos, quando você começa a gerar resultado, né? Quando você identifica a origem dessa disfunção, a origem desse problema, o resultado vem muito mais rápido. A gente começa a ser um profissional diferenciado no mercado, gente. E a gente vai parar de fazer treinos de uma aluna igual o marido, né? Quem quer hipertrofia, quem quer dor, né? Treinar não é reabilitar. Reabilitar exige demandas diferentes, tá? Marcos está perguntando se eu fiz alguma especialização, instituição. Marcos, eu não fiz nenhuma pós-graduação ou nesse sentido. Foi leitura de livros, de artigos e cursos por fora. Eu tenho
9 certificações internacionais que eu juntei, né, e hoje criei o meu método de acordo com várias certificações que eu criei, que eu fiz, na verdade, tá? Então, gente, como eu falei para vocês, não é simplesmente chegar e aplicar e treinar. É identificar a origem da disfunção, é gerar resultados eficientes para o seu aluno. É, de fato, ajudar aquele teu aluno que tem dor, né? Ajudar. E quando ele chegar, ó, minha dor é essa, ele começar a falar, minha dor é assim, acontece em tal movimento, você sabe como ajudar, você sabe qual é o tratamento correto para ele. Você sabe o que ele vai precisar e o que precisa ser aplicado. Então, hoje a gente tem um mercado clamando por profissionais de educação física que trabalham com dor. Clamando, quase que implorando ali, ó, você trabalha com dor, você consegue gerar resultado com dor. Os físios, os médicos, eles precisam de pessoas para indicar e eles não têm. Não tem profissionais capacitados para indicar, porque as pessoas estão no nicho da hipertrofia, do emagrecimento e nada contra isso. Só que tem um outro mercado aí clamando por profissionais. E você pode ser esse profissional, que é muito, muito mais fácil de você ser um profissional reconhecido e gerar resultado. Até porque na hipertrofia e no emagrecimento, a dependência do aluno é muito maior. Você pode prescrever um HIIT eficiente, um trabalho de musculação eficiente lá para ele, mas ele só vai ter resultado se ele controlar a alimentação, se ele tiver uma boa noite de sono em casa. Então depende muito mais dele do que do profissional. Já no trabalho de reabilitação não, depende quase que exclusivamente do profissional, porque ele precisa identificar as disfunções, as necessidades e prescrever os exercícios corretos e o tratamento correto daquele aluno. Então, para você ter resultado e ser reconhecido, depende muito mais de você. Então, se você quer ser um personal acima da média, um profissional acima da média, a área da dor está te chamando, está clamando para profissionais assim. E lembra, não é simplesmente só, eu trabalho com dor. Você precisa gerar resultado. Por exemplo, eu começo a fazer várias parcerias com físios, com médicos, por causa do resultado que meus alunos têm. Tinha uma aluna que ela ia para uma físio, né? E ela ia lá, melhorava e tal. E ela só me conheceu, ninguém indicou não. Ela me conheceu, né? Dentro da academia, viu meu trabalho e fechou comigo. E aí eu, comecei a gerar resultado para ela. Ela começou a parar de ir pro físio, né? E o físio perguntando, cadê você? Disse, eu comecei como personal e eu tô muito melhor, não tô mais sentindo dor, por isso que eu não tô indo. E o físio fica feliz com isso de alguma forma também, né? Mas esse físio percebeu que eu era especialista em dor. Ele viu que eu estava gerando resultado. E aí quando ela voltou para ele, ela estava com uma postura muito melhor, com as disfunções que ela tinha antes, ela não estava tendo mais. E aí o que o físio fez? Me dá o número desse personal, eu tenho alguns alunos para indicar para ele. A mesma coisa acontece com os médicos. Então, gente, quando você começa a gerar resultado nos seus alunos, você começa a se tornar reconhecido, a fazer o seu nome, a fazer o seu mercado com outras profissões também. E ter essa rede de indicação é muito importante. Porque a pessoa quando vem indicada, meu físio indicou, é para ele que eu preciso ir. Ele não vai barganhar preço, tá buscando por preço, ele não vai. Ele só não vai te pagar se não tiver condições. A maioria das indicações que eu já recebo, eles não barganham preço, eles fecham comigo horário, fecham comigo a data, o dia, tudo, e não ficam, e o preço é a última coisa que eles perguntam, porque eles já vieram com indicação, tá? Então, se o físio percebe que você tem uma abordagem diferente, um tratamento diferente e de fato gera resultados, é outro nível, né? E aí, eu quero te mostrar aqui, eu quero que você tenha hoje, para que você comece a gerar resultado para o seu aluno, para você se tornar reconhecido dentro de uma academia, você precisa de 3 coisas, essencialmente. Primeiro, isso se você for personal trainer ou professor dentro da sala de musculação mesmo, tá? Você precisa ter um olhar diferencial. Você precisa começar a olhar para as pessoas e ver algumas compensações, ver se, por exemplo, se ela está evitando usar determinado movimento porque ela sente dor, né? E aí quando você tem esse olhar diferencial, quando você consegue perceber que as pessoas precisam de um trabalho de alguém
da dor, né? De um personal da dor. Você pode chegar para ela agora em uma abordagem diferente, mostrando para ela, ó, eu percebi que você está com a dor no ombro, você está fazendo movimentos para o ombro, de estabilização do ombro, mas eu estou vendo que tua postura está assim, que o exercício não está muito bom, tu está compensando um pouco, vamos diminuir a carga, vamos tentar fazer uma coisa diferente. Você pode fazer uma abordagem leve, ó, posso te ajudar. E aí, quando você faz isso, você diz, ó, eu sou especialista em dor, eu trabalho com dor. Já tive, por exemplo, alunos com tal, você começa a mostrar seus resultados. Você começa a mostrar para ela que é possível ela melhorar. E aí, ela vai ver uma oportunidade em você. Ela vai ver uma oportunidade de melhorar aquela dor com você. Ela não vai mais se sentir sozinha ali, né? Ela vai ver que com você ela tem uma oportunidade de melhorar. Então, quando você tem um olhar diferencial, né? Você consegue visualizar dentro da academia, você consegue ver exercícios que podem estar machucando, ou perceber pessoas que estão evitando alguns exercícios por causa de uma dor. Isso faz uma grande diferença. Então, dentro da academia, já fiquem ligados, procurando as pessoas que têm dor, pessoas que estão fazendo exercícios mais de estabilização. Provavelmente elas estão precisando desse trabalho. Faz uma abordagem diferente. Ó, eu estou estudando, eu sou especialista nisso, eu tenho tais resultados, eu posso te ajudar. Mostra para ela a oportunidade que é de ser reabilitado e de treinar com você. E terceiro, não chega para ela com raciocínio que todo mundo faria. Tá com uma dor no ombro, faz um alongamento aqui, um fortalecimento, faz um manguito rotador. Gente, todo mundo já sabe disso. Qualquer personal passaria um treinamento desse. Chega com um olhar diferente, ó. Me mostra aí como é que dói. Dói aqui. Opa, ó. Provavelmente é uma disfunção articular. Então eu preciso identificar qual é a articulação que está... essa articulação está sobrecarregada. Mas ela está sobrecarregada porque alguém não está fazendo o seu trabalho. E eu preciso de uma avaliação para identificar qual articulação não está trabalhando e sobrecarregando esse teu ombro. Então vamos marcar uma avaliação comigo, vamos fazer um trabalho personalizado comigo. Olha que abordagem diferente. Olha que raciocínio incrível. Uma pessoa agora sabe que com você ela vai ter resultado. Então, personal, é isso. Mercado da dor está clamando por profissionais que tenham um raciocínio eficiente, que entregam de fato um resultado extraordinário. E você precisa ter esses 3 olhares. Você precisa ter esse olhar diferencial. Você precisa ter uma abordagem diferente, um raciocínio clínico diferente, tá? Então, espero vocês amanhã às 12h30. A gente vai ter mais uma live aqui. Espero vocês amanhã também, tá? Um abraço para todo mundo e tchau. Valeu!